comigo, essa é a minha oração em nome de Jesus, todos os dias. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Sempre um motivo de muita alegria estar com vocês. Agradeço ao Sr. José, a senhora Nilza, cada um dos amados. Deus abençoe vocês poderosamente. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, artigo verso 1, e como título Zaqueu, o publicano. Deus tem uma palavra no seu coração nessa noite. Lucas 19, verso 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso, começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Meus irmãos, podem tomar assim. Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala a respeito de um homem rico chamado Zaqueu. O texto descreve ele como chefe dos publicanos, o líder, o maioral dos publicanos. Então entenda que naquela época havia uma classe de pessoas que eram cobradores de impostos, e Zaqueu era o líder dos cobradores de impostos. Então ele tinha um grande patrimônio. O texto fala que esse contexto no qual Zaqueu trabalhava era Jericó, e segundo os estudiosos, naquela época Jericó era um importante centro comercial. Então, onde tem comércio, tem dinheiro, o dinheiro está circulando, e ali haviam pessoas que se aproveitavam dessa situação para meios ilícitos, como era o caso de Zaqueu. Zaqueu era alguém que era rico, materialmente falando, mas era pobre espiritualmente, porque ele ainda precisava ter um encontro com Deus. Ele tinha as coisas da terra através de seus meios, mas faltava um encontro com o Senhor. No versículo 3, diz que Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Então, muitas pessoas, muitos pregadores, quando olham esse texto, a primeira coisa que eles focam é na multidão, na quantidade de pessoas. Uma multidão é uma quantidade de pessoas. Havia muitas pessoas ali reunidas onde estava Zaqueu. Geralmente as pessoas olham apenas para a multidão, pensando na quantidade de pessoas, na presença daquelas pessoas, na altura daquelas pessoas também. Porém, o texto fala 2 detalhes. Ele era de pequena estatura. Então havia uma dificuldade para Zaqueu se encontrar com Jesus. Ele sabia que Jesus iria passar por ali. A primeira dificuldade era a multidão que estava ali na frente, porque se não tivesse ninguém seria fácil, era simplesmente ele ir, não tem ninguém na minha frente, eu vou lá. Porém havia um outro problema. O texto fala que ele era de pequena estatura. Então havia um problema causado pelos outros, os outros estavam lá e eram muitos e eram maiores e eram numerosos, e havia um problema pessoal dele. Ele era pequeno, baixinho, Veja bem, eu não estou definindo isso como um defeito, mas eu preciso relatar isso como uma limitação. Ele era pequeno, ele tinha uma limitação pessoal. E essa limitação pessoal foi o começo
né, da sua dificuldade de não conseguir, num primeiro momento, se encontrar com Jesus ou ter uma dificuldade de ir até Cristo. Eu quero dizer, meus queridos, que muitas vezes o que nos dificulta, o que nos atrapalha de ir até Cristo são limitações nossas, são limitações pessoais. E ele tinha essa limitação, mas ele se esforçou para superar. Eu não sei o que está te atrapalhando de se encontrar com Deus. Às vezes tem algo em nós que nos dificulta de ir até Jesus. Às vezes é a preguiça, é a frieza, essa carne não gosta de ler Bíblia, essa carne não gosta de oração, essa carne não quer vir para a igreja, né? Eu não sei quais são as nossas limitações, cada um sabe, né? Mas saiba que você precisa superar algo que é seu. Essa limitação é sua, essa dificuldade é sua, é algo que está em você. Mas se você quiser, você supera. E você vai sim ter um encontro com o Senhor Jesus. Então Zaqueu vivencia um problema duplo. Tem a sua altura que é baixa, né, baixa estatura, e os outros. E às vezes nós enfrentamos problemas duplos para nos encontrarmos com Deus. Nós temos coisas em nós que estão nos dificultando de chegar até Cristo, e tem outras pessoas próximas que também nos dificultam de chegar até Cristo. É interessante quando o pastor José estava falando a respeito da igreja ser, né, ter mais amor e tudo mais, porque tem tudo a ver com a mensagem que Deus colocou no meu coração para o culto de hoje. E o texto vai nos dizer, meus queridos, que ali ele sobe numa figueira brava porque ele sabia que Jesus iria passar por ali. Os estudiosos falam que uma figueira brava era uma árvore grande, extensa, robusta, e uma das características dela é que ela tem uns galhos, né, uns entroncamentos que descem até o chão. Então isso facilitaria para você subir nela, né? Que é como se ela tivesse uma espécie de uma escada, né? Já um meio de você subir até ela. Então Zaqueu se mobilizou, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Ele não desperdiçou a oportunidade. Não desperdice a oportunidade. O tempo está passando, né? Jesus está próximo de nós. Ele vai falar, buscar o seu enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Então, hoje ele ainda é possível de ser achado por mim e por você. Ele ainda está perto, mas para muitos ele está longe. Para quem morreu e está no inferno, ele está longe. Não há mais o que invocar, não há mais o que dizer, não há mais esperança. Hoje é o tempo, hoje é a oportunidade. Cada dia, né? O salmista fala, esse é o dia que o Senhor fez. Cada dia é uma oportunidade. Olha, eu posso ler a Bíblia. Olha, hoje tem culto, eu posso ir ter comunhão com Deus e com os irmãos. São oportunidades. Se mobilize, se esforce. Zaqueu sabia que teria uma oportunidade. E ele agarra essa oportunidade. Nós podemos fazer uma comparação entre Zaqueu e Davi. Primeiro porque ambos eram pessoas importantes. Zaqueu era o chefe dos publicanos, alguém imponente naquela época. E Davi era o rei Davi. Um cobrador de impostos, ele tinha uma autoridade de invocar que uma pessoa estivesse na sua presença. Convocar uma pessoa para estar na sua presença. Como se fosse um auditor da Receita Federal. Né? Se algo está errado no imposto, você vai ter que ir lá pela lei. Então Zaqueu tinha essa autoridade de convocar qualquer pessoa à sua presença. E Davi também. Davi, por ser rei de Israel, quem é que vai desobedecer um rei? Né? Se o rei quer você na presença dele, você vai ter que dar um jeito de ir. Mas o que me chama a atenção em Zaqueu e Davi é que ambos abrem mão da sua importância para ir até Jesus, para ir até Deus. Né? Zaqueu vai até Jesus, ele não busca chegar até ele por ter um certo cargo de importância, ele ali era mais um, e Davi foi da mesma forma. Com Davi ele tem ciência de que a arca da aliança ela retorna até onde eles estavam. Davi vai dançar no meio do povo, vai dançar na presença de Deus. Alguém pode se questionar por que Davi, sendo rei, vai para o meio do povo? Porque na presença de Deus somos todos adoradores. Na presença de Deus não tem, né, essas distinções, essas diferenças. E tanto Zaqueu quanto Davi vão buscar Deus no meio do povo. Você pode buscar na sua casa, não só pode, como deve. Nós também precisamos buscar Deus no meio do povo. Nós estamos buscando a Deus no meio do povo. Né? Foi algo que o pastor tinha comentado. Então Zaqueu era de pequena estatura, porém ele supera isso. Não olha para essa dificuldade. Ele poderia olhar para a dificuldade. Ah, eu não vou não, eu sou pequeno. Ah, eu não vou não, tem muitas pessoas. Né? Quantas pessoas colocam empecilhos quando se trata de buscar a Deus? Quando se trata de buscar a Deus, aí está frio, aí está calor, aí é porque eu trabalho, é porque eu
porque tem isso e aquilo outro, botam empecilhos. Né? Não seja esse tipo de pessoa. Seja como Zaqueu, supere os empecilhos. Tem multidão, mas eu vou. Sou pequeno, mas eu vou. Eu vou dar o meu jeito. Eu vou me esforçar. E o texto fala, meus queridos, que ele não conseguia por causa da multidão. Era uma multidão que também o atrapalhava. Porém, o alvo dele era Cristo. Nessa noite, não olhe para as pessoas. Aleluia. Não olhe para as pessoas que te atrapalham. Olhe para o Senhor Jesus. O seu alvo é Cristo. Você precisa olhar para Ele. Eu falei, uma multidão é uma quantidade de pessoas. Uma multidão, ela é dificuldade, mas ela não é impedimento. Pessoas podem atrapalhar a nossa vida? Podem. Você pode dizer que não. Quem aqui nunca passou por uma experiência, um momento onde você estava até bem, aí aparece uma pessoa com uma palavra que parece que acaba com o seu dia, né? Alguém ofende, alguém maltrata, alguém humilha, né? Alguém se intromete num assunto, toca num assunto sensível, você percebeu que eu estava tão bem, né? O que aconteceu? Por que falou isso? Né? Se eu pudesse desfazer, tirar, desouvir, né? Algo nesse sentido. Então, as pessoas elas podem atrapalhar a nossa caminhada, mas elas não podem impedir a sua caminhada. Elas não podem impedir a sua vitória. Elas não podem impedir o teu encontro com Jesus. Zaqueu tinha um monte de pessoas atrapalhando, mas isso não impediu Zaqueu de ir até o mestre. A Bíblia vai nos dizer a respeito de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, né, 12 anos. Porém, apesar daquela multidão, ela enfrenta, toca na aula do mestre e ela é curada. A Bíblia vai dizer que ele estava pregando e havia tantas pessoas naquele ambiente onde ele estava pregando que da onde ele estava até a porta não cabia mais pessoas, estava lotado. Mas lá fora havia um paralítico que tinha 4 amigos. Esses 4 amigos levantam o paralítico, né, passam por cima da casa, abrem o telhado e aquele homem tem um encontro com o Senhor Jesus. A multidão não impediu aquele homem. Ele ia falar que o sangue de Jericó clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão gritava com ele para que ele se calasse, para que ele se aquietasse. Mas entenda, a multidão não impediu o cego de Jericó de ter um encontro com Jesus. A multidão não impediu o paralítico dos 4 amigos de ter um encontro com Jesus. A multidão não impediu a mulher do fluxo de sangue. A multidão não impediu Zaqueu de ter um encontro com Jesus. Ei, as pessoas não vão te impedir de ter o seu encontro com o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Zaqueu era um homem pequeno, mas o grandão da Galileia estava indo para a casa dele. Olha como Deus faz, né? Um homem pequeno recebendo o maior. Quem é o maior? É ele, não tem maior que ele. Ele é o Altíssimo, ele é tão alto que é chamado de Altíssimo. Ele é o Todo-Poderoso, o maior indo na casa dele. E Jesus disse: Zaqueu, desça depressa. Por que Jesus falou pressa? Porque Jesus tinha pressa de entrar na casa dele. Jesus tem pressa de entrar na sua vida. Jesus tem pressa de ter um encontro com você, de fazer coisas maravilhosas. Né? Ele disse: quero ficar em sua casa hoje. No outro sentido, se ele quer entrar na casa, porque estava fora da casa, obviamente. Né? Não estava na casa ainda. Podemos comparar Zaqueu com a igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse. Né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e sairei com ele e comigo. Quem era a igreja de Laodiceia? Uma igreja rica. Né? Eles diziam: nós somos ricos e abastados, de nada precisamos, mas faltava Jesus. Jesus estava do lado de fora. Né? Eles estavam dentro e Jesus estava fora. A igreja de Laodiceia era rica, Zaqueu também era rico, só que Jesus precisava entrar na vida de ambos. Jesus precisava entrar na igreja de Laodiceia. Jesus precisava entrar na casa de Zaqueu. Então, ele falou que queria entrar em sua casa. E chama atenção, meus queridos, aqui Jesus não foi convidado. Né? Você pode reler o texto, você vai ver que Zaqueu não convida Jesus. É Jesus quem se convida a ir para a casa dele. Jesus olhou para ele e falou: ei, eu quero ir para a sua casa hoje. Que coisa maravilhosa. Você imaginou Jesus querer ir para a sua casa, ele se convidar: olha, eu vou lá, viu? Se preparem, arruma uma coisinha que eu estou chegando. Olha, Jesus se convidou para ir, amados. Eu entendo que às vezes você nem imaginava ser crente, mas Jesus se convidou para entrar na sua vida.
Deus te escolheu. Não foi vós que me escolheste, fui eu que escolhi a vós. Aleluia. Ele quis entrar. Ele que aquebrantou o seu coração. É Ele que tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Conforme está escrito lá em Ezequiel. Então, versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Né? Muitas pessoas se alegram, né, por causa de um artista, por causa de alguém famoso, mas não é a alegria de você receber o Senhor Jesus. O recebeu com alegria. Amado, se alegre, Jesus entrou na sua vida. Jesus está na sua casa. Jesus tem comunhão contigo. Tem pessoas que parecem que não têm alegria em ter Jesus. Né? Pessoas que murmuram constantemente, reclamam. Imagina o privilégio de Jesus entrar na sua vida. Diz a palavra de Deus. Versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Aqui foca bem naquilo que o pastor José falou antes de passar o microfone para mim. Que a igreja tem que ser mais amor. Isso aqui não é uma igreja de amor. Poderiam até se dizer igreja, mas faltou o amor. Olha o que eles disseram. Ele, com Jesus, se hospedou na casa do pecador. O povo começou a se queixar. As pessoas não gostaram. As pessoas não aceitavam aquilo. As pessoas o rejeitavam. O povo estava questionando Jesus ir na casa do pecador. O que nós entendemos é que naquela época já se pregava divisão, já se pregava acepção de pessoas, comportamento de fariseus, né? Tem essas panelinhas no meio da igreja, né? Essas divisões, esse olhar altivo, prepotência, né? Pessoas que se acham superiores às outras, né? Pessoas que têm um espírito de competitividade. Entenda que há uma diferença entre pessoas religiosas e pessoas que são autênticos cristãos. Entenda, meus queridos, que uma pessoa religiosa, ela não vê a santificação como uma forma de chegar ao céu. Quem é cristão verdadeiro vê a santidade, a vida de obediência. Né? O que é santidade? É separação. Né? Você foi separado desse mundo. Você está no mundo, mas você não é dele. Né? Você foi separado para Deus. Isso é diferente. Entenda que existem pessoas. O verdadeiro cristão, ele vê a santificação como uma forma de chegar aos céus. Se você é santo, uma vida de obediência para chegar até Deus. E quem encontra esse estilo de vida quer que os outros encontrem também. Você não guarda só para você. Você não consegue, você não pensa assim, né? Eu encontrei e quero que os outros encontrem. Já a pessoa religiosa, ela vê a santidade, né, como uma forma de competitividade. Para me sentir mais santo, eu tenho que achar que meu irmão é pior do que eu. Eu tenho que falar mal do meu irmão. Né? Eu me sinto bem vendo alguém na sujeira, alguém em pecado, porque eu vejo como uma competitividade. Né? Para me sentir bem, alguém tem que estar embaixo. O prazer de falar mal do outro, de apontar o outro, de julgar o outro, porque isso me torna uma pessoa melhor. Isso não é cristão. Isso é religiosidade. As pessoas que estavam aqui, né, próximas de Cristo e próximas daqui, eram pessoas religiosas. Né? Por outro lado, a tradição judaica, no contexto dos judeus, dizia que um judeu ele não poderia entrar na casa de um gentil. Já comentei isso com vocês. Né? Judeu é um grupo, né, um grupo dos israelitas, é um grupo étnico, né, aquela raça, nação eleita e tal. E quem é gentil? Gentil é todo aquele que não é judeu. Então nós somos gentios. Um dia a graça de Deus nos alcançou, independentemente de sermos brasileiros, de falarmos português, estávamos bem longe de Israel, mas a graça de Deus nos alcançou. Então, naquele contexto judaico, um judeu ele não poderia ir na casa de um gentil, porque ele se sentiria contaminado. É por isso que o centurião romano, quando ele tem um servo doente em casa, ele manda mensageiros até Jesus dizendo: Senhor, ordena apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu não sou digno de te receber dentro da minha casa. Lembrando que Jesus era judeu. Falei isso, né, na pregação passada, quando eu falei da mulher samaritana. Né? A mulher samaritana era de Samaria e Jesus era judeu. Jesus era judeu. Então, o centurião romano, ele entendia: eu não posso receber Jesus na minha casa, porque eu sou gentil, eu sou romano, eu não sou judeu, eu sou romano. Eu não quero complicar as coisas para ele. Mas eu creio que ele tem poder. Jesus, dá uma palavra, se der uma palavra, meu servo será curado. E assim foi. Né? A Bíblia fala que certa vez, quando os judeus eles pegaram Jesus de Caifás e levaram para o pretório, eles não entraram no pretório porque era época de Páscoa. Eles não queriam se
acompanhava a cerimônia da Páscoa. Né? É por isso que Pedro também falou com Cornélio, olha, eu fui ensinado de que um judeu não pode visitar um gentil, nem se associar a um gentil. Porém, Deus me disse, eu não posso chamar ninguém de imundo. Né? Deus já estava trabalhando na vida dele, dizendo, olha, você tem que começar a valorizar as pessoas. Né? Você tem que começar a olhar com mais amor para as pessoas. Então, Jesus disse que iria na casa de Zaqueu. Jesus estava tendo um encontro com Zaqueu. Porque Jesus, ele vai em muitos que os crentes, os que dizem crentes, não querem ir. Jesus, ele ama pessoas que muitos dos que dizem da igreja não amam, não abraçam, não acolhem, não se interessam, não evangelizam, não oram. Para muitas pessoas, certas pessoas são projetos falidos, mas Jesus, ele quer investir. Jesus, ele quer salvar. Aqui nós vamos até um contraste, né? Porque muitas vezes Jesus estava pregando nas sinagogas e o povo gostava. Mas agora Jesus foi pregar para um cobrador de impostos, um publicano, o povo não gostou. Eu não estou querendo dizer a igreja é assim, né? Você prega na igreja, o povo gosta, né? Mas está o pastor, terninho, gravatinha, microfone, mas muitos recriminam se você prega lá fora. Quem nos conhece, sabe um pouquinho da nossa história, pela misericórdia de Deus, fazendo 24 anos que a gente prega. Eu tive que dar uma parada nesse evangelismo externo, porque eu casei e estou com 2 bebês em casa. E a minha rotina ficou muito cansativa. Mas antigamente a gente saía nas madrugadas para pregar para prostitutas, para travestis. E isso, para uma igreja religiosa, era admissível. Como assim um homem está lá no meio das lutas de programa? E tinha muitas em Brasília onde eu morava. E muitos travestis também. Mas eu entendo o seguinte, Jesus ama eles. E eu preciso dizer que Jesus ama eles. Muitos ali são desviados. Eu conheci prostitutas, travestis que disseram, eu era da igreja, eu era da Assembleia, eu era da Batista. Eu falei, você não acha que eu vim aqui por acaso? Não, né? Jesus quer te chamar. Haviam trocados. Então muitos olham, não fazem, né? E criticam quem está fazendo. Né? A verdade ideia, olha, mas para evangelizar a mulher tem que ser mulher e tal. Eu perguntava, cadê as mulheres? Elas não iam, vão dar de lá, né? Não iam. Então, amados, a gente tem que pregar a palavra. A gente tem que ir atrás das almas. Pregar para crente é fácil, porque crente já conhece o Bíblia. Então não segue se não quiser. Agora é lá fora. Eu já tenho feito arruaça na vida de muitas pessoas. E as pessoas precisam ter um encontro com o Senhor Jesus. O texto vai nos dizer, amados, que todo o povo começou a se queixar. Novamente, entra no que o pastor José falou, né? Todo o povo começou a se queixar, amados, não era 1, 2, não eram poucos, alguns, era todo o povo. O povo se reuniu contra Zaqueu. O povo se reuniu contra a ideia de Jesus na casa de Zaqueu. E muitos lugares são assim. Eu conheço igrejas que toda a igreja é religiosa, do altar até todo mundo, sabe? Desce a lenha, é um espírito de superioridade em relação a quem está fora, em relação a outra igreja, como se a minha placa fosse melhor e tal. Que céu é esse? Né? Cadê o amor de Cristo? Que evangelho é esse? Né? Porque até os dons que você possa ter, os talentos que você possa ter, se você prega, se você toca, se você é bom numa coisa, é para servir. O próprio Jesus veio para servir e não para ser servido, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Deus fala que todo o povo começou a se queixar. Era todo aquele grupo, eram muitos. Deus está nos dizendo através da sua palavra que são muitos que criticam destrutivamente. São muitos que estão julgando, são muitos que estão apontando. E Deus está falando para você nessa noite, quem é você? Será que você é o religioso? Ou é o cristão que tem amor? O cristão que abraça? Talvez você não possa ir, mas só que você não ter essa barreira no seu coração, isso já é muito importante, né? Porque essa barreira ela não vem de Deus, ela vem do maligno. Satanás quer que você realmente odeie alguém para que nunca essa pessoa venha ouvir a palavra, né? Se você não puder ir, pelo menos ore, Jesus salva o macumbeiro, salva o ateu, né? Tem um encontro com ele. Ah, pastor, mas fulano disse isso de Jesus, disse da minha fé. Pois é, nossa luta é contra a carne, é contra o sangue. Nós somos os principais, tem um demônio ali por trás, né? Que o induz, né? Quantos se converteram e passam a amar os crentes? Né? É que nem Paulo, né? Era perseguidor, de repente se torna um perseguido. E o texto fala que a multidão que se levanta contra Zaqueu, diz o texto, é a multidão que seguia Jesus. Olha o que acontece, a multidão que seguia Jesus é a mesma multidão que está acusando destrutivamente Zaqueu. Então, muitos que se dizem seguir Jesus são os mesmos que se levantam contra quem está fora. São os mesmos que condenam, mas não seguem a Cristo.
Ah, mas eu sou da igreja. Ah, mas eu sou do grupo. Mas falta amor, falta abraçar, né? Quem de fato está precisando. O texto fala que Jesus não se importou com o que eles diziam. Certa vez, Jairo foi até Jesus, porque a sua filha estava doente, né? Veio a falecer. E alguém chegou e disse, não incomoda mais o mestre. Aí o texto fala bem assim, Jesus fazendo pouco caso do que eles diziam. Ou seja, Jesus não está preocupado com o que A e B estão falando de ti. Ele está preocupado se você quer mudar de vida. Ele está preocupado se você está fazendo aquilo que ele quer. Né? E outra coisa que me chama a atenção, meus amados, é que o texto fala, né? O povo se queixou dizendo, ele se hospedou na casa do pecador. Quem é esse ele? É Jesus. A gente fala muito de Zaqueu, mas a crítica aqui também é a Jesus. Ele, Jesus, se hospedou na casa do pecador. O povo estava criticando o próprio Jesus. E hoje não é diferente. Tem gente, amado, que critica Deus, reclama de Deus, murmura de Deus, está achando que Deus não sabe trabalhar, ou que Deus esqueceu, ou que era para ser assim. Não tem de querer ensinar a Deus. E não funciona. Quando Naamã ele recebe a mensagem de vitória, porque foi uma mensagem de vitória. O profeta Eliseu mandava mensagem dele dizendo, mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. Né? O cara era leproso. Mas se você mergulhar, você vai ser purificado e restaurado, é só fazer isso. Mas ele reclama. O que ele fala? Eu pensei que o profeta pessoalmente fosse me receber, porque o profeta não saiu, ele mandou mensageiros. Né? Eu pensei que ele fosse sair para me receber, que ele iria invocar o nome do Senhor, seu Deus, que ele iria colocar a mão sobre o lugar afetado e eu seria curado. Ou seja, ele já disse tudo que tinha que acontecer fora do contexto que Deus queria que acontecesse. Deus deu uma forma, olha, eu vou enviar o mensageiro do mensageiro, vai no rio, tal, não é os outros, é o Jordão, mergulha 7 vezes, pronto. Ele, não, eu quero o profeta aqui, ore, bote a mão e pronto. As pessoas querem ensinar Deus, amados. Cuidado para não estar querendo ensinar Deus. Deus, ele sabe mais do que você. Ele tem o melhor para a sua vida. Não queira ensinar Deus a trabalhar, né? Ou como as coisas devem ser. Então, existem pessoas que têm uma tendência a condenar as outras. E Deus não quer que você seja esse tipo de pessoa. Outro motivo aqui, amados, há quem entenda que um dos motivos, né, dessa resistência daquele povo a Zaqueu poderia ser inveja. Amados, infelizmente, inveja é algo que existe no meio do povo que se diz ser de Deus. Entenda uma coisa, muitas pessoas gostariam de ter mais coisas, isso é fato. Lá no livro de Eclesiastes, Salomão escreve que os desejos do homem são como o mundo dos mortos, sempre cabe mais um. Então, se eu compro um terno, daqui a pouco eu compro outro, eu tenho 10 ternos, parece que eu estou satisfeito, né? Daqui a pouco eu vou querer mais um. Estou dando um exemplo apenas, tá? Eu vou querer mais um. Não, eu já tenho essas coisas, eu quero aquela cor tal, ainda não tenho essa. Né? Então, as pessoas sempre têm desejos. Mas o problema é quando isso te domina. Tem pessoas que, infelizmente, pensam assim, olha, eu não tenho uma condição financeira elevada, né? Eu sou humilde financeiramente, mas pelo menos eu vou para o céu. Aí você olha para um cara como Zaqueu, que é rico, né? Conseguiu ter prosperidade na terra. Né, conseguiu enriquecer materialmente. Aí você pensa, mas ele não vai para o céu. Né, ele só tem o da terra e vai ficar na terra. Só que de repente esse cara se converte. E aí? Ele tem o da terra e agora vai ter o do céu. Infelizmente ele fica com inveja. Como assim? Eu não tenho daqui, mas eu vou chegar lá. Aí quer dizer que ele já tem tudo aqui e também vai chegar no mesmo canto que eu? Amados. Glorifica a Deus por isso. Né? Não tenha inveja do seu irmão. Inveja não é de Deus, né? Aí eu vou falar no cântico de Ana que é ele que empobrece, ele que enriquece. Aqui tem roubo, também tem roubo, a gente vai falar sobre isso. Mas em parte também não era roubo porque ele tinha um cargo onde o salário era alto, né? Então parte do patrimônio dele realmente era dele por justiça, outra parte não era. Então tem pessoas que Deus vai escolher. Tem gente que vai conseguir ter vitória na terra e vitória no céu. Tem gente que não vai conseguir ter certas vitórias na terra, mas vai para o céu. E tem gente que não vai conseguir nada, né? Mas entenda que o principal é estar com Deus. O principal é conseguir o Senhor Jesus. Versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres.
E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então, quando ele fala assim, olha, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, né? Isso já mostra um certo arrependimento. Né? Imagina a pessoa pegar o seu patrimônio e repartir no meio. Isso aqui não vai ser mais meu, é do povo carente. E a segunda parte do versículo nos passa a ideia principal. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais, eu vou restituir. Então, o nosso entendimento é de que Zaqueu obteve recursos financeiros de modo desonesto, de modo ilegal, se utilizando de um cargo privilegiado. Né? Ele tinha um cargo que tinha acesso ao dinheiro, ele começou a ter acesso a esse recurso e começou a extrapolar, né? Começou a enriquecer ilicitamente. Né? Traduzindo, Zaqueu era um corrupto. Esse texto fala de corrupção, né? Seriam muitos políticos, né, da nossa atualidade. A diferença entre Zaqueu e certos políticos é que muitos políticos, a maioria não devolve. Né? Os que devolvem são porque são descobertos. Eles são pegos, então eles são processados, né? E o Estado obriga eles a devolverem o que foi pego. Zaqueu foi diferente. Zaqueu voluntariamente, olha, eu reconheço, sou ladrão. Peguei o que não era meu. E eu não quero mais, eu quero devolver, ainda quero restituir. Se eu peguei um seu, eu vou te dar 4 vezes mais. Né? É a minha forma de regeneração, né? A minha forma de demonstrar arrependimento. Olha que interessante, lá em Lucas capítulo 3, ele vai falar que os publicanos perguntaram para João Batista assim: Mestre, o que devemos fazer? Publicanos, né? Grupo de Zaqueu. Mestre, o que devemos fazer? João Batista respondeu: não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Já disse tudo. Então eles realmente cobravam além. Né? Tinham um imposto para ser cobrado, eles roubavam mais. Eles aumentavam os impostos. Eles saíam tirando recursos financeiros de toda aquela comunidade. Então, quando Zaqueu ele decide ter essa mudança de vida, essa mudança comportamental, essa mudança de postura, Zaqueu ele demonstra 3 coisas que são essenciais para um crente, para uma pessoa que se converte: perdão, desapego material e mudança de atitude. Você precisa desses 3 itens para saber que de fato você teve um encontro com Jesus e que você foi regenerado. Perdão, ele está pedindo perdão aqui, né? Cuidado dessas pessoas que se acham muito santas. Eu não peco, eu não erro, estou sempre certo. Não, a gente reconhece, nós precisamos reconhecer, nós somos pecadores, vários. Pecamos em palavras, em pensamentos, em atitudes. Nós precisamos do perdão de Deus. Ai de nós se Deus não nos perdoar, se Ele não nos aceitar. Né? O Evangelho vai trazer arrependimento. Ei, eu não sei qual é o seu erro, a sua falha, né? É entre você e Deus. Mas peça perdão. Deus, eu preciso de perdão. Me aceite. Tira de mim o que não te agrada. O Evangelho começa, né, com arrependimento. Segundo, desapego material. Aí ele vai nos dizer... O próprio Jesus ele fala, né, que não pode servir a 2 senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro. Veja bem, já falei isso outras vezes, né? Ninguém aqui está pregando contra a prosperidade, porque o nosso Deus é Deus de prosperidade, não do ouro, não da prata. Agora o seu coração não pode estar pegado nessas coisas. Tem gente, amados, que é excessivamente pegado nessas coisas. Se Deus não me der, eu me desvio, né? Troco Deus por coisas da terra, né? O coração está nas coisas da terra, passa a vida inteira só pensando em coisas aqui de baixo. Não tem tempo para pensar para Deus. É um apego excessivo, ele desapega nesse momento. Ele era tão apegado que roubava, pegava até o que era dos outros, pegava até o que não era deles. Mas a partir de agora ele desapegou. E mudança de atitude. Porque não adianta vir para a igreja e continuar com as atitudes do passado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então você precisa mudar a sua atitude. Você precisa ter um comportamento que seja aprovado por Deus. Então, basicamente, o que Zaqueu fez, nós vamos fazer é reconheça o seu erro. Cuidado para não ficar muito apegado em coisa material. Tua mente tem que estar no céu, o teu alvo é Cristo, e mudança de atitude. Quando Zaqueu teve esse contato com Cristo, contato com o amor de Deus, eu entendo basicamente 2 coisas. Primeiro, que o contato com o amor de Deus nos leva à reparação social. O que seria isso? A partir de agora ele quer resolver as injustiças cometidas. Isso é coisa de crente, amados. Crente ele quer estar na paz.
né? Ele quer jogar as barreiras por terra, ele quer desfazer o mal que ele fez. Se falou que não devia, ele pede perdão, né? Ele quer estar na paz, na comunhão, no amor, né? Reparação social, ele quer estar bem com as pessoas, né? Crente barraqueiro não tem como ser crente, ó. Que Espírito Santo é esse que habita numa pessoa que tem comportamentos carnais malignos, né? E além da reparação social, nós temos aqui a missão social, porque metade ele vai dar para os pobres. E uma parte do Evangelho prega isso, para que muitos não falam porque não tem interesse. Mas o Evangelho se baseia em cuidar dos menos favorecidos, né? Cuidar do órfão, da viúva, daquele que está passando necessidade, daquele que está precisando. Diz a palavra de Deus que Zaqueu ele oferece, e isso ele fala com Jesus, agora já na privacidade da sua casa. Perceba que depois disso Jesus fala, hoje houve salvação nessa casa. Então há quem entenda que esse diálogo já estava ocorrendo agora dentro da casa de Zaqueu. Zaqueu ele está falando aqui, meus queridos, de um sacrifício financeiro. Não é fácil pegar metade do teu patrimônio e se despedir dele, né? Está falando de uma oferta financeira, um sacrifício financeiro. É isso que ele está falando. Na privacidade da casa dele, não em público. Isso aqui reforça a sinceridade de Zaqueu. Porque muitas pessoas gostam de fazer para os outros verem, né? Ah, eu quero ser visto como alguém, né, que doa para a caridade, que ajuda o missionário na África. Glória a Deus, né? A questão não é alguém ver, né? A questão é a intenção que você faz. Se você está postando, mostrando, mas você sabe que é para a glória de Deus, amém. Mas a gente sabe que tem gente que quer ser visto, né? Fala até de valores, né? Detalhes, minúcias, né? Isso não vem do Senhor. Então, não tinha plateia para ele dizer, olha, eu estou dando tudo isso, olha, está vendo, Zaqueu, o cara generoso, né, vai dar tudo isso para os irmãos, né? Não tinha plateia, tinha só ele e Jesus. Isso reforça a sinceridade dele, né? Você mostra que é o verdadeiro cristão quando está você e Jesus, né? Tem gente que com o microfone quer que todo mundo dê glória, está tudo mais, mas quando tira o microfone não dá glória mais. Já notou? Né? Quando é ele quer que todo mundo olhe, mas quando é os outros, não dá nem atenção. Então tem pessoas que são assim. Zaqueu, ele não está apresentando obras para obter salvação. Ele apresenta obras como fruto de alguém que é salvo, né? Ele não falou isso para comprar Jesus. Olha, eu vou dar isso, né, para Jesus, né, me querer. Não. Ele estava sendo transformado, estava sendo convertido, estava sendo regenerado. E como fruto dessa regeneração, ele já está podendo apresentar obras. João Batista disse, né? Arrependam-se, foi o que Zaqueu fez aqui, e deem frutos dignos de arrependimento. Ou seja, você tem que dar um fruto que mostre que você se arrependeu, né? Então, você, e o nome da igreja é esse, né? Frutos do Espírito. Né? Você tem que dar um fruto que mostre, nossa, fulano era assim, não é mais. Tratava mal, vai tratar bem, né? Xingava, não xinga mais. Você dá frutos, a pessoa vê, ele se arrependeu, ela se arrependeu, não é mais velha criatura. Diz a palavra do Senhor que Zaqueu recebe Jesus na sua casa, colocando os seus bens à disposição. É interessante isso, né? Quando Jesus na casa dele, meus bens estão à disposição. Hoje é o contrário. As pessoas procuram Jesus para receber bens. Olha que diferença. Quantos não vão atrás de Jesus, vão para a igreja, né? Para ter o carro, para ter a casa, vou lá para Jesus me dar. Ele recebe Jesus para ele dar. Né? Isso aqui é um choque nessa teologia da prosperidade, que faz tanto sucesso para muitos. Podemos fazer uma comparação entre Herodes e Zaqueu. Herodes, todo mundo conhece a história, preciso encurtar por causa do tempo. Herodes, quando ele vê a moça lá, Salomé, dançando, ele diz, eu vou dar até metade do meu reino. Se ela quiser, eu dou até metade do meu reino. Já Zaqueu, ele disse, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Herodes, ele foi movido por sensualidade, né? Era uma moça novinha, bonitinha, dançando, né? Então, foram valores carnais, né? Que moveram ele. Já Zaqueu foi o contrário, foram valores cristãos, né? Conheci Jesus, não quero ser mais ladrão, tenho que ajudar o pobre, tenho que restituir os estragos que eu causei em muitas pessoas. Comparando Zaqueu e Herodes e Zaqueu, tem gente que investe muito no diabo. Quando Herodes investiu ali, né, quis investir ali, era uma coisa errada. Tanto que trouxeram a cabeça do profeta João Batista na bandeja. Mas Zaqueu investiu no reino de Deus. Quem é você? Né? Você é o que está investindo no mundo ou o que está investindo no Senhor?
Zaqueu disse, se de alguém extorquir alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Peraí, se eu peguei alguma coisa, eu tenho que devolver. Então, coisa de crente, né? Crente que pega emprestado tem que devolver. Tá bom? Se é emprestado, não é seu. E se ficar, é furto, é roubo, não é seu, né? Pegou alguma coisa, zero para essa coisa aí, devolva. Se de alguém eu extorquir, eu vou devolver. Esse dinheiro não é meu, é o que ele estava dizendo. E no Antigo Testamento, amados, havia essa questão, por que ele fala de restituir 4 vezes mais? Porque o próprio Deus falou para Moisés, olha, se pegou algo de alguém, tem que restituir. No Antigo Testamento, se pegasse um boi de uma pessoa, tinha que restituir 5 bois. E se pegasse uma ovelha, tinha que restituir 4 ovelhas. Eu acho que eu já aprendi aqui sobre o adultério de Davi. Né? Davi, ele falou isso, né? Quando houve a historinha lá, né, tal. Esse cara vai ter que pagar 4 vezes mais. Esse cara era Davi. Davi, ele matou um homem, né, para poder se apoderar da mulher dele. E Davi perdeu 4 filhos. O profeta falou que a espada ia ser dessa cara. 4 filhos foram mortos. Né? 4 filhos de Davi foram ceifados. Né? Nós também podemos fazer uma comparação entre Zaqueu e o jovem rico. Primeiro porque ambos eram ricos, né? Zaqueu, que tinha um patrimônio, também roubava, e o jovem rico, sendo bem redundante, o jovem rico era rico, né? Perceba que Zaqueu, ele decide dar voluntariamente os seus bens para os pobres. Já o jovem rico, Jesus disse, né? Se quiseres me seguir, vende tudo que tens e dê aos pobres e terás tesouro no céu. Então Zaqueu foi voluntário, já no jovem rico, Jesus ordenou. Zaqueu ficou feliz ao ouvir Jesus. Já o jovem rico não ficou feliz, ficou triste com o que Jesus falou. Com Zaqueu, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Já com o jovem rico, Jesus disse, como é difícil ao rico herdar o reino dos céus. Né? Zaqueu não servia a Jesus, mas a partir de agora ele quer servir. Já o jovem rico dizia que servia a Jesus desde a mocidade, mas a partir de agora ele não serve mais. Né? Ele ficou lá, ele ficou triste. Versículo 9. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Amados, olha o que ele disse, né? Hoje houve salvação nessa casa. Ele disse para Zaqueu antes, eu quero ir na sua casa. A casa era de Zaqueu. Quem foi salvo? Zaqueu. Amado, Zaqueu foi salvo, liberto de corrupção. Então, os queridos, não preguem que todo político é corrupto, que todo mundo é da mesma laia, porque isso é negar o poder de Deus. Deus tem poder de salvar uma pessoa. Veja bem, eu não estou defendendo ninguém. Só estou dizendo que o nosso Deus tem poder de libertar o homem de qualquer pecado. O seu Deus liberta da cachaça, do homossexualismo, da prostituição, da fofoca, da mentira, da corrupção. Aquele que roubava não rouba mais. É isso que eu estou dizendo. Então, os pecados do passado, as culpas do passado não estão mais sobre ele. Ele está olhando agora para Cristo. Né? Tem salvação. Zaqueu era bem odiado, tá? Cobrador de impostos, né? A pessoa está roubando você. Tem como controlar essa pessoa? É difícil, né? Desgoverno desse, roubando, aumentando tudo. Tem como gostar? Não tem como. Porém, Jesus ainda pode salvar a pior das pessoas. Zaqueu poderia ter mentido. A coisa mais fácil do mundo é falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quantos não fazem para aparecer? Só que quando ele falou que ia fazer, o texto fala que Jesus responde, hoje houve salvação. Entenda uma coisa, você pode mentir para as pessoas. E você pode mentir para você mesmo. Mas você não pode mentir para ele. Se Jesus disse hoje houve salvação, é porque Jesus viu sinceridade. Esse cara está falando que vai dar e vai dar. Esse cara está falando que vai restituir, que vai devolver. E eu que sou Deus, sondamente o coração do homem, eu estou vendo que esse cara está sendo verdadeiro. Zaqueu, ele restituiu, né? Aqui a gente pode ver que a salvação para um rico, ela é difícil, mas não é impossível. Tá? Não estou pregando contra ricos, não. Estou falando que é difícil. O que a pessoa tem tanto que ela só foca nas coisas que tem, né? Eu vou viajar, vou para os Estados Unidos, ir ao melhor restaurante, o melhor carro, a melhor casa. Cadê Jesus? Não tem espaço. Porque é tanta coisa boa, terrena, não tem espaço para a pessoa. Às vezes eu não enrique alguém, porque sabe que se der mais um pouquinho, a pessoa sai da presença. E é melhor ele não te perder. Ele não quer te perder. Então Zaqueu abriu mão de coisas materiais e alcançou salvação. Hoje é diferente. O povo está abrindo mão de salvação para ir atrás de coisas materiais. É o contrário do que Zaqueu fez. Jesus falou, este homem também é filho de Abraão.
A mensagem aqui é: esse homem também é um judeu. Se a gente for aplicar esse texto a hoje, é como se eles entrassem aqui e dissessem: esse homem também é crente, essa mulher também é cristã, né? Vocês podem dizer que não, mas eu estou afirmando que ele é um filho de Abraão. Ele é um judeu. Ele é um cristão. Então, amados, tem pessoas que são críticas e dizem: eu não vou atrás de Jesus por causa das pessoas. Eu não vou servir a Cristo por causa de pessoas. Eu não vou para a igreja por causa de pessoas. Olha esse texto, amados. Pessoas criticaram Zaqueu, mas Jesus aceitou Zaqueu. Você vai olhar para as pessoas, foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por você. Pessoas não têm poder de colocar você no céu, mas Jesus tem. Chegamos ao último versículo, agora vamos aguardar, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio. Foi a primeira vinda de Jesus à Terra. Né? Buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o nosso Deus. Eu quero finalizar essa mensagem falando de salvação. Ele é o bom pastor que deixa as 99 para ir atrás de uma. O que é 99? É um grupo relativamente grande para ir atrás de uma. Então Deus não quer só essas 99, ou seja, o número que estiver aqui, eu não contei. Ele quer alguém que está lá fora, sozinho. Tem uma lá fora. Jesus deixa vocês, porque já tem um pasto verde, né? E quer ir atrás dessa. Jesus veio para quem estava perdido, irmãos. Isso aqui é um argumento contra a gente que fala: mas no passado você fazia isso, fazia aquilo outro. É verdade. Mas Jesus veio para mim, ele me resgatou. Ele veio para mim que estava perdido. Quando Jesus ele estava na casa de Levi oferece um banquete para ele. Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Da mesma forma, não vim buscar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. E nós somos pecadores. Estamos buscando arrependimento. Né? Você que tem essa consciência, nós. Né? Antes de apontar o outro, olhe para si: ei, nós somos pecadores. Nós somos falhos. Você não está aqui porque você é bonitinho, perfumadinho, arrumadinho. Você está aqui por causa da graça, favor merecido. Ele entrou na sua vida, ele te deu uma oportunidade. A Bíblia diz: para isso manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Qual é a obra do diabo? A perdição. O diabo quer que você se perca, mas Jesus veio para te resgatar. Jesus disse: eu falo que Jesus veio não para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Jesus, quando ele enviou os 12 discípulos, ele falou assim: dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Ei, tem que ir atrás dos perdidos, da boca de crack, aquelas pessoas com aquelas vidas fúteis, né, que você encontra no centro, no comércio, aonde for, né? Eu finalizo com Ezequiel 34:16. Deus diz assim: procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Amém? Quantos creem aqui que Jesus quer salvar os perdidos, quer resgatar os desviados? Essa é a nossa glória a Deus. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade.